Temos, então, o nosso ilustre palestrante, o engenheiro mecânico João Renato Padula Castro, diretor das empresas Estrela e Insular Transportes Coletivos. Será uma palestra de modo remoto e, rapidamente, lendo o currículo sintetizado do colega. Ele é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, ingressou como estagiário na empresa Limoense Transportes Coletivos de Florianópolis. Esta foi adquirida pela empresa Estrela, no qual desenvolveu dissertação sobre sistemas de manutenção, com orientação do professor Assíris Dias. Com a criação da empresa Insular, fusão da Limoense Ribeironense, passou a coordenar o departamento de manutenção, cuja frota operava o transporte coletivo de todo o sul da ilha. Desde então, participa ativamente das pesquisas e desenvolvimentos relacionados ao transporte coletivo urbano de Florianópolis. Em 2003, concluiu mestrado em Logística e Transportes na Engenharia de Produção da UFSC, desenvolvendo algoritmo e tese para a otimização da frota e tripulação, sob orientação do professor Sérgio Maierli. Em 2008, assumiu também a diretoria de operação da Insular, após uma reestruturação do grupo Estrela em 2013, passou a assumir a diretoria de manutenção de todo o grupo, com operações em Florianópolis, São José e região metropolitana. É membro fundador do grupo gestor do consórcio Fênix, responsável pela estruturação técnica e inovação para transporte coletivo em Florianópolis. Uma boa palestra, engenheiro. Queria cumprimentar o presidente Roberto de Oliveira, estender o cumprimento a toda a plenária, e agradecer o convite da ACE, que convidou a Metrópolis, que é a nossa associação das empresas de transporte coletivo da região metropolitana de Florianópolis, para poder participar desse evento e discutir um tema que é muito impactante na vida de todos nós, que é a questão do transporte coletivo, principalmente nesse momento de crise pós-pandemia. Compartilhamento da tela. Estão conseguindo ver a apresentação? Está vendo a apresentação? Alô? Estão conseguindo ver a apresentação? Estão me escutando? Eu não estou tendo retorno aí. Se tiver algum problema, por favor, avise. Vamos lá, então. Então, o tema é a crise do transporte coletivo público de passageiros na pandemia, que é através da Metrópolis que a gente está fazendo a apresentação. Primeiramente, é importante fazer uma contextualização do transporte coletivo, porque a gente que está no meio é muito óbvio, às vezes, muitas coisas, mas nem sempre é para todo mundo. Então, primeiramente, o transporte é um direito social e um serviço de caráter essencial, definido na Constituição Federal. A gente tem a Lei de Mobilidade de 2002, que ele institui a Política Nacional de Mobilidade, que define a priorização do transporte público, e a Lei de Projetos Estruturadores e Indutores do Desenvolvimento Urbano. Ela preconiza o acesso universal à cidade, serviço básico e equipamentos sociais. Porque se a saúde e a educação são serviços essenciais, como a população chega a ter acesso a esse serviço? Então, o transporte público é fundamental para isso.
O transporte público, o nome já diz, ele é um serviço público e ele é de responsabilidade dos estados e municípios. Mas, na grande maioria dos casos, é delegada à iniciativa privada, que são as operadoras, através de contratos, concessões, permissões, que vem evoluindo ao longo dos tempos, até no modelo atual, que é o correto, que é a licitação, que dá uma garantia jurídica para as operadoras. É importante deixar claro também no transporte público quais são as responsabilidades. O gestor público, por sua vez, os municípios e os estados, eles são responsáveis pela regularização do transporte, do serviço de transporte. Eles definem o planejamento da oferta, ou seja, quais são as linhas, por onde vão passar, qual que é o quadro de horário, se é frota de articulado, carros menores e assim por diante. Ele tem que dar a garantia da modicidade tarifária. Por quê? Porque conforme esse planejamento, esse sistema vai ter um custo. E esse custo tem que caber no bolso dos usuários. E isso é importante para poder manter o equilíbrio do contrato, porque sem equilíbrio do contrato o sistema não se viabiliza. O gestor público também, ele define os benefícios e gratuidades aos usuários, que é uma assistência social através do transporte. Pagar 50% do estudante e deficiente físico, esse tipo de gratuidade. E ele também é responsável pela viabilização da infraestrutura operacional, que sejam as vias, os terminais, as estações e pontos de embarque. Quais são as responsabilidades das operadoras? Operadoras, elas têm que fazer o investimento em frota e em toda a estrutura necessária, garagem, tecnologia, tudo relacionado para poder operar. Os recursos humanos, a contratação e gestão e tudo que está relacionado com ele, que hoje a questão de recursos humanos, de pessoal no Brasil, a gente sabe que ele tem uma responsabilidade muito grande, né? E, em base no planejamento, ele faz a programação operacional. O que é? É poder fazer a otimização para a execução do planejamento. Qual motorista e qual o número do carro que vai trabalhar em tal linha, com o intervalo do motorista, com o respeitando a hora extra, assim por diante. Ela faz a execução de todos os serviços, né, e com as obrigações relacionadas, parte de acidente, multa, tudo relacionado à operação, e ela tem que fazer a gestão e controle, tanto da qualidade do serviço, quanto dos indicadores operacionais. Então, basicamente é isso. É impossível falar de transporte público sem falar de planejamento urbano e mobilidade, né? A gente já teve as duas palestras antes que já discorreram bastante sobre o assunto e deixam bem claro o problema que a gente enfrenta hoje nos grandes centros urbanos. E aqui está a solução. O transporte coletivo, ele é mais eficiente no uso do espaço urbano. Ele é menos poluente e é mais seguro. O atual cenário que a gente tem, como já foi relatado pelos outros palestrantes, ele é fruto de décadas de política pública de incentivo do transporte individual, em detrimento do transporte coletivo. E o resultado é esse que a gente vê na rua. Excesso de carros, motos, acidentes, como foi falado na última apresentação, incapacitando pessoas, principalmente na idade produtiva, que complica toda a mão de obra que a gente tem disponível. Ele incapacidade de investimento de infraestrutura urbana viária, porque ficou caro o solo urbano nos grandes centros. Então, para fazer qualquer via é muito caro a desapropriação. Às vezes tem vias que a desapropriação é muito mais cara do que a própria obra em si. A falta de infraestrutura adequada para integração com outros modais, porque é bacana falar de bicicleta, de barco, mas se não tiver uma infraestrutura adequada para fazer essa integração, isso aí também não é possível. E os custos financeiros que a gente tem hoje, e custos financeiros de saúde pública relacionados ao trânsito. Então, esse é o grande desafio que o transporte urbano tem para poder operar. Bom, falando um pouquinho aqui do transporte público da região metropolitana da Grande Florianópolis. Nós somos a Metrópolis, que são compostas por 5 operadoras, a gente cobre 9 municípios. Antes da pandemia, a gente estava com aproximadamente 2.000 funcionários diretos e uma frota de 450 ônibus. O gestor público hoje é a Secretaria de Infraestrutura do Estado e com a SUDERF. Os contratos hoje são concessões provisórias, através de contratos precários, o qual que a gente está em andamento para tentar fazer essa renovação com o poder público, diante de todo esse cenário de dificuldade que a gente está passando. E o modelo do transporte metropolitano, ele é baseado na remuneração apenas na receita de tarifa de pagamento dos usuários, ou seja, não tem subsídio, não tem nenhum complemento do poder público. Bom, transporte público e a pandemia. Então, aqui vale a pena fazer alguma pontuação sobre o cenário. Santa Catarina foi o único estado a proibir um serviço essencial de operação durante 107 dias.
o transporte coletivo transportou apenas o pessoal da saúde. O setor em si, no metropolitano, teve que fazer rescisão de aproximadamente 1.000 funcionários do sistema. Além disso, a gente teve a obrigatoriedade de plano sanitário para retornar operações, com novos procedimentos e custos todos relacionados. E no retorno das atividades, operadoras ficaram, por conta e risco, sem auxílio do Estado, enfrentando uma defasagem tarifária, o último reajuste foi em 2019, queda na quantidade de passageiros, limitação da ocupação dos ônibus, que a gente tem que fazer uma maior oferta, né, sem a devida contrapartida da receita, e aumento dos preços de insumos, como diesel, peças e pneus, que está disparando, né. Então, para ter uma ideia desse cenário dos indicadores de desempenho operacional, a gente tem aqui dados de passageiros equivalentes. Esse é dado Brasil, a fonte é o anuário da NTU, e ele pega 2 meses, ele pega abril e pega outubro, que são 2 meses de referência para ter uma avaliação da demanda. Ele pega aqui, no caso, nesse gráfico, ele pega várias capitais e tem um panorama de como foi a queda de do passageiro equivalente. De abril ali foi 67,3% de queda, em outubro, onde já estava, antes da segunda onda ali, já estava 35% de queda. No região metropolitana de Florianópolis, que a gente tem os dados consolidados, a gente tem uma queda anual, no caso de 2019 para 2020, de quase 68% na queda de passageiros transportados no ano. A gente tem dados aqui da empresa Estrela, que reflete também o sistema metropolitano, que mostra ali, em abril, uma queda de quase 100%, onde a gente estava operando só transportando o pessoal da saúde, né? E depois, em outubro, com 70%. Fazendo um comparativo do mês de setembro, último setembro de 2021 para setembro de 2019, que é uma referência, a gente tem uma queda aí de quase 38% da demanda. Para também ter referência, a gente tem o consórcio Fênix. O consórcio Fênix é as operadoras que trabalham no município de Florianópolis. Então, ele também ali, de outubro, ele teve uma queda de 74% e hoje está com uma queda de aproximadamente 49% na demanda de passageiros. Fora isso, tem a questão dos custos, e um indicador que sempre usa é a questão de quilometragem produzida mensal. No nível Brasil, com o dado da NTU, essa quilometragem ela reduziu 49% de abril e 23% em outubro. Trazendo para a nossa realidade aqui do metropolitano, a gente teve uma redução lá em abril de quase 100%, 98%. Em outubro, a gente estava com uma redução de 48%, e atualmente a gente tem uma redução de 30%, ou seja, a gente está ofertando 70% do serviço que ofertava antes. O consórcio hoje está com uma redução de 37% da quilometragem produzida. Aqui a gente tem um índice de passageiros equivalente por quilômetro. Esse aqui é uma série histórica que é também levantada pela NTI, que está completando 27 anos agora, e mostra como que é a quantidade de passageiros transportada por quilômetro. A gente está chegando agora, 2020, com a pandemia, no incrível número de menos de 1 passageiro por 1 quilômetro rodado por ônibus. Ou seja, totalmente inviabiliza qualquer sistema, né? E aqui uma outra referência, que é a idade média da frota. Ali naqueles anos ali de 2010, 2012, teve incentivos de financiamento, onde os operadores fizeram renovações, e a gente vê uma tendência de envelhecimento das frotas em operação atualmente. Aqui um gráfico de oferta e demanda. Esse é do gráfico Brasil, nacional. Então, atualmente a gente está aí com uma oferta em torno de 82% do que ofertava antes, transportando 56% dos passageiros, ou seja, ofertando bem mais do que a contrapartida de passageiro. Aqui, no metropolitano, a gente está numa faixa de ofertando 70% e transportando 61% dos passageiros antes da demanda. E o consórcio hoje está com 62% de oferta, transportando metade dos passageiros que transportavam antigamente. Bom, qual que seria o cenário pós-pandemia? O cenário pós-pandemia, segundo os cálculos da NTU, o setor hoje acumula um déficit de aproximadamente 16 bilhões de reais, dados até junho de 2021. A gente tem uma lenta recuperação da demanda e a expectativa nossa é de chegar em torno de 80% da demanda anterior, ou seja, não voltaria ao que era antes. A oferta, a gente tem que fazer uma oferta acima da demanda, que é essa nova percepção do usuário quanto ao nível de serviço.
usuário agora, com essa questão da pandemia, aquele modelo de ônibus muito cheio, eu acho que praticamente não vamos ver isso novamente. A gente tem uma dificuldade de investimento na renovação de frota e tecnologia diante desse cenário de dificuldades, e a situação das operadoras, tem muita operadora com suspensão ou encerramento definitivo das atividades, recuperação judicial e contratos suspensos ou rescindidos. Bom, quais seriam as perspectivas, então, para pós-pandemia? As perspectivas, pensando nos gestores públicos, seria fundamental a ação emergencial agora para garantir a oferta do transporte nesse momento e medidas estruturantes para trazer as soluções definitivas para o nosso setor. Do governo federal, a gente tinha um projeto de lei, né, que era um auxílio emergencial, né, e o ideal seria um auxílio emergencial nesses mesmos moldes do projeto de lei, que ele passou pela Câmara e Senado, ele dava uma ajuda emergencial de 4 bilhões para o sistema de transporte público nacional, e que passou na Câmara e Senado no final de 2020, mas foi vetado, não teve êxito. E também a questão de um outro pleito junto ao governo federal é o pagamento das gratuidades do idoso, porque o direito do transporte gratuito para o idoso é um direito constitucional também, então nada mais justo o governo federal fazer essa contrapartida. Em relação aos gestores estaduais, o que as empresas almejam agora é a recomposição tarifária imediata, diante dessa defasagem tarifária que tem desde 2019. A gente está pleiteando a renovação dos contratos, de forma a dar uma garantia jurídica para as operadoras que possam fazer os investimentos e possam assumir as responsabilidades da forma mais adequada possível, e o subsídio das gratuidades, subsídios das gratuidades e equilíbrio financeiro dos contratos. Então, essa é o pleito atual das empresas operadoras junto ao governo estadual. Na questão do governo municipal, a gente sempre pede a priorização do transporte público no sistema viário, né, e o equilíbrio, o compromisso do equilíbrio do contrato. A ANTU, que é a nossa Associação Nacional de Transporte, ela está propondo uma atualização do marco legal, que é um programa de reestruturação do transporte público urbano e de caráter urbano, e que é baseado em 3 pilares. O primeiro pilar é qualidade e produtividade, porque não basta simplesmente a gente definir que precisa ter contrato, precisa ter modicidade de tarifa, porque o sistema ele tem que ter qualidade. Se não tiver qualidade, vai continuar perdendo passageiros, como vem historicamente. Então, critérios de qualidade e produtividade para definir o nível de oferta e o nível desejado de eficiência. Outra questão é a parte de financiamento, né, para remunerar adequadamente a operação e também poder qualificar a infraestrutura. E, por fim, a regulação e contratos, que é para organizar e dar segurança jurídica às operadoras do poder público. Perspectivas pós-pandemia. Aqui já é uma esperança. A gente que é do transporte, a gente é muito resiliente e a gente sempre acredita que vai buscar uma solução para os problemas que não são só nossos, que eles acabam sendo da cidade, da sociedade como um todo. Então, a gente acredita na evolução para a mobilidade humana, que, como foi muito bem dito já pelo professor Roberto, pelo engenheiro Taniguchi também, a cidade tem que ser feita para as pessoas. Então, o transporte coletivo é que ele usa melhor as vias públicas no transporte de pessoas, ele tem que ser melhor qualificado. A gente tem que evoluir para uma conscientização da importância do transporte coletivo como pilar de qualidade de vida dos centros urbanos. Todo mundo elogia Florianópolis, que é linda, beleza natural, exuberante, e a gente está vendo a qualidade de vida se deteriorar. O volume de moto na rua é uma coisa impressionante. A dificuldade de se locomover, ainda mais que ela tem problemas geográficos, né? São desafios grandes. Então, essa consciência é fundamental, porque senão a qualidade de vida do lugar se perde, mesmo ela tendo todos os atributos atrativos que tem. A gente precisa de políticas públicas transformadoras e permanentes, para poder entender que o transporte público ele é a espinha dorsal do sistema de mobilidade de uma cidade. E até, acho que foi o Taniguchi que comentou do Penalosa, uma vez também eu escutei uma apresentação dele, e que ele disse o seguinte, que para poder ter essas políticas públicas transformadoras, basta vontade política. Técnicos, pessoas competentes a gente tem que ter vontade política, porque a partir do momento que tem vontade política, a coisa acontece.
E a questão dos técnicos, que eu acho que aí é onde entra as associações de engenheiro, e eu parabenizo a CE por estar promovendo esse tipo de evento, porque essa discussão, criar massa crítica de entendimento sobre a importância sobre a importância do transporte e da técnica para a gestão do transporte. Então, uma engenharia de mobilidade e não somente de infraestrutura. Hoje a gente vê em várias capitais às vezes menores ou interior, o corpo técnico do gestor público é zero, não tem ninguém que entende de nada, não tem ninguém que consegue fazer uma planilha no Excel para poder avaliar um custo do transporte ou qual seria a tarifa mais adequada. Então, essa qualificação é fundamental, e eu acho que aí as associações de engenharia, elas podem contribuir nesse sentido, para poder exigir que tenha gente qualificada nos órgãos gestores, para poder fazer as políticas adequadas. É como se a gente fosse pensar num posto de saúde, que qualquer um chegasse lá e fosse atender como médico. Então, saúde é essencial? Transporte também é. Então, ele precisa ter esse mesmo critério, esse mesmo zelo para poder tratar a coisa pública de forma correta. E, por fim, as tecnologias, né? O Metropolis tem investido aí em tecnologia mesmo nessa dificuldade. A gente vê como facilitar os meios de pagamento para o usuário, informação ao usuário. Hoje, a gente está numa nova era de informatização, está vindo o 5G aí, e os ônibus, então, eles têm que estar conectados com isso, para a pessoa poder se programar, saber quando o ônibus está chegando, poder verificar qual que é o melhor trajeto para fazer, como chegar, né, anda até tal ponto, pega isso. Então, essa tecnologia ela é fundamental para que a gente traga o transporte para um transporte 4.0 aí, para poder atender as demandas da população e mostrar ele como um meio eficiente e para poder resolver os problemas da cidade. A gente também tem alternativa de transporte sob demanda, que já tem alguns casos já em implantação no Brasil, e um termo que é bem usado hoje, que é o MaaS, né, que é a mobilidade como um serviço, Mobility as a Service, onde todos os modais, bicicleta, barco, eles estão todos integrados nesse conceito de transporte. Para quê? Para pensar na mobilidade humana, no deslocamento da pessoa. O ônibus em si, o transporte coletivo, ele tem que ser um meio. Se a pessoa precisa usar a bicicleta num trajeto, mas isso precisa ser tudo planejado de forma correta, de forma junta. Então, basicamente é isso aí. Muito obrigado aí. Eu tentei ser o mais breve possível para não alongar. Nós agradecemos ao engenheiro João Renato e vamos verificar se existe alguma pergunta, algum questionamento do plenário. O nosso colega do Compeia, por gentileza. Enquanto ele não chega, gostaria de agradecer pela disposição e elogiar pelo trabalho. Tá? Então, nós estamos aqui justamente querendo ouvir a parte de vocês, porque todo mundo olha os ônibus na rua, não sabe o que está acontecendo lá dentro. E a CE, ela participa também do CONDES, onde é que está o pessoal do CETUF, também participa do Floripa Sustentável, onde é que nós damos todo o apoio para o transporte coletivo. Não é um apoio assim, achar bonitinho, não, nós queremos resolver os problemas. Então tá, agora vai passar a dúvida aqui do conselheiro federal do CREA. Por isso que eu parabenizei, professor, a ação da CE, porque as forças ativas da sociedade, seja a associação de engenheiros, todos esses grupos, eles são fundamentais, porque só vai existir vontade política se as forças ativas da sociedade se manifestarem, mostrarem a importância de determinados assuntos. Então, parabenizo aí todos pela organização do evento. João, Renato, eu queria te parabenizar pela forma didática, cronológica que você apresentou. E eu fiquei muito feliz porque eu sou do setor elétrico e acompanho, tem uns 20 anos que eu acompanho todo o processo regulatório de revisão e reajuste tarifário que a ANEEL promove em sua distribuidora de energia. E o princípio da regulação
ele é um princípio que ele cai muito bem na questão do transporte, né? Com uma diferença, o setor elétrico ele conseguiu blindar os gestores públicos do ônus dos encargos políticos, das revisões que são necessárias a partir de um determinado ciclo para a gente repor o reequilíbrio econômico-financeiro das concessões, né? E dos reajustes que se dão anualmente para você fazer as compensações aí de inflação, enfim. No setor elétrico, isso ficou bem blindado. No setor de transporte público, existe uma mística que o prefeito não pode autorizar aumento de passagem. Quando aumenta a passagem é porque o prefeito ou o secretário de transporte é incompetente, né? Isso é um desserviço. A preponderância dessa disseminação da informação de que o transporte público não pode sofrer reajustes, enfim. Em São Luís, nós estamos tendo uma crise agora com o transporte que paralisou 15 dias e agora caminha para paralisar mais tanto tempo, porque a Prefeitura de São Luís criou um discurso político que não ia permitir nenhum aumento tarifário. Ora, ele não ia permitir que os usuários que usam o serviço pagassem pela tarifa. Então, resolveu meter a mão no bolso do contribuinte e tirou uma quantidade de milhões para subsidiar. E a gente pergunta ao prefeito, onde é que está a justeza dessa medida? É justo você poupar o usuário e penalizar o contribuinte, que às vezes nem tem dinheiro para pagar a passagem? E considerando que lá no Maranhão, em São Luís, 75% da receita do transporte vem do Vale Transporte. Ou seja, são os empresários que arcam com aquilo. Então, você está poupando essa parcela, né, os outros 25% que eventualmente usam, né, e penalizando a comunidade que às vezes nem tem dinheiro para pagar. Então, essa falta de visão de que é importante o reequilíbrio para você ter a continuidade de um serviço de qualidade, para você ter renovação da frota, né? E esses investimentos que devem ser prudentes para manter a modicidade tarifária, eles precisam ser encarados cientificamente, né? Então, a pergunta que eu deixo para ti aí, João Renato, é como vocês aqui em Santa Catarina, né, aqui em Florianópolis, avaliam essa dificuldade da comunidade perceber que reajuste e revisão tarifária não é contra a população, mas é em favor do serviço do transporte público? Essa é a minha pergunta. Obrigado, Chicão, pela pergunta. Esse é um ponto-chave na viabilidade do sistema de transporte coletivo. Porque, como eu comentei, ele é uma responsabilidade do município ou do estado. Eles deveriam fazer, mas eles definem, na maioria dos casos, de delegar isso para a iniciativa privada. Então, o contrato, a gestão do contrato e a forma de poder estar medindo isso é fundamental. Agora, é uma conta que, se somente o usuário que usa o transporte paga, é injusto, porque normalmente é o pessoal de mais baixa renda e que recai todo esse custo sobre ele. Então, a cidade, o Estado, a partir do momento que ele faz subsídios dos benefícios, ele faz assistência social através do transporte. E os benefícios do transporte, ele é notado por todos. Então, quem usa o carro, do comerciante, dos acidentes, como dos dados que levantou de 50 bi, fiquei impressionado até com o número anual de prejuízo. Então, tudo isso é dinheiro que sai do bolso do contribuinte. Então, a questão hoje a gente tem, por exemplo, na energia elétrica, taxa de iluminação pública, quem que paga a luz da rua, né? Não é a pessoa da casa, é distribuído. Então, hoje a gente vê que a saída para o transporte coletivo em qualquer lugar do mundo, sendo que na Europa, principalmente, ele é altamente subsidiado, ele precisa ter essa visão de que ele é em prol da sociedade. A sociedade tem esse custo para poder ter melhor qualidade de vida. Porque se todo mundo for para o carro, se todo mundo for para a moto, não anda, não tem condição de fazer infraestrutura. E aí tá os resultados aí, como tu mesmo levantou aí, de acidentes que acaba vindo na conta do contribuinte. Ou seja, não paga de um lado, paga do outro.
Então, essa é fundamental. E aí, a estruturação dos gestores públicos, com equipe técnica, com engenheiros especializados em custo, em planejamento, em programação, é fundamental, porque daí você define um serviço adequado para aquela realidade. Diferentemente que a gente escuta muito hoje, tem pouco horário, tem isso, como se essa responsabilidade fosse da operadora. Ela não é, essa responsabilidade é do poder público. Ela diz qual é o serviço que ele quer, ele define o serviço. Então, essa qualificação dos gestores públicos através da engenharia de mobilidade, de custos, é fundamental, porque daí define um sistema justo, que dá uma tarifa módica, que consegue dar a condição para as operadoras fazer a renovação, investimento em tecnologia, investimento de frota, e que não saia tão caro para a sociedade como um todo. Porque, no final das contas, quando se investe em transporte coletivo, a cidade como um todo ganha, seja no melhor tempo de percurso na cidade, seja na redução do custo com saúde e assim por diante. Então, ele é a espinha dorsal para o desenvolvimento dos grandes centros e premissa para a qualidade de vida na cidade. Obrigado, João. Obrigado. Temos aí um comentário do engenheiro Laudione Dal Ponte, nosso colega. Se o palestrante quiser tecer suas considerações. Foi apresentado um sistema falido para existir o atual modelo. Temos custo cobrador, quando será a utilização da tecnologia e inovação? A tecnologia, ela vem sempre para tentar facilitar, né, o acesso dos usuários no sistema, como eu falei, do modelo de aplicativo, onde você sabe onde está o ônibus para poder se deslocar para o ponto só quando chega. E a questão do cobrador em si, ele é um ponto do transporte coletivo que a gente percebe que as tecnologias elas vêm cumprindo essas funções de cobrança específica, né? Então, o transporte ele tem que estar saudável. Qual que é a melhor estrutura de custo para ele que esteja saudável, que dá uma garantia de tarifa? Se a tecnologia puder usar isso, é bem-vinda. Então, seria isso aí. Obrigado pela pergunta, Dal Ponte. Grande abraço. Temos a consideração também do colega Enzo Morosini Frasson. Quais são as perspectivas para a temporada de verão? Aumento do volume de passageiros gerar necessidade de aumento de locação de frota para rotas com maior fluxo de turistas? Florianópolis, por ser uma cidade turística, ela tem uma demanda sazonal de verão, que é um desafio extra, né? Não só para a questão da operação, também para a cidade como um todo, seja na parte de energia, de saneamento. Então, o município de Florianópolis em si, onde opera o consórcio Fênix, ele tem um maior volume de passageiros nesse período, enquanto a região metropolitana, por ser mais a questão da região como escolas, comércio e indústrias, ele já reduz um pouco. Então, o grande desafio é na ilha mesmo, para conseguir dar o atendimento, mas isso aí já existe todo um planejamento que sempre corre atrás, né? Porque é difícil prever 100%, e essa temporada, com essa questão da pandemia, de pessoal não viajando muito para o exterior, promete. Obrigado pela pergunta, Enzo. As empresas, outra pergunta deles, empresas do setor acompanham essa evolução com dados atualizados em tempo real e tem flexibilidade de reagir à atuação? Sim, a gente já tem dados históricos, né, da questão da demanda, então a gente já faz toda uma programação operacional antes, já vê a questão dos dias, de fim de semana, de como que vai ser a temporada, e mesmo assim a gente tem uma questão de frota reserva, que a gente coloca, uma reserva operacional, que ela fica, por exemplo, deu aquele dia de chuva, tá todo mundo na praia, né? Deu a trovada, sai todo mundo de uma vez. Então, o transporte ele tem que conseguir resolver esse problema. Não é simples, né? Ele envolve muito estudo e muito investimento para poder ter esses ônibus com pessoal disponível para essas sazonalidades. Mas isso aí de Florianópolis a gente já é um histórico nosso aí que a gente já acompanha isso há bastante tempo. Obrigado novamente. A Associação Catarinense de Engenheiros, a presidência, a diretoria, agradece ao engenheiro João Renato pela brilhante apresentação e contribuição nesse fórum de debates que é tão importante para a nossa sociedade. Mais uma vez, muito obrigado, João Renato. Uma salva de palmas. Obrigado. Abraço a todos. Colegas.